exemplo, o destino do resíduo, a classificação que eles se encontram, né? Por exemplo, rejeito comum, né? Resíduo, rejeito comum, 1A, 2A, perdão. Tratamento, coprocessamento com a empresa terceirizada MS Ambiental. Resíduo orgânico, 2A, está indo para compostagem, aonde que está sendo feito dentro da empresa hipotética. Plástico, vidro, metal. Então, aqui vocês veem, tem que ser classificado qual é o tratamento e qual é o destino final. Então, isso tem que ser colocado dentro para saber o que está sendo feito, correto? E os subprodutos gerados provenientes da atividade. Então, bagaço da cana-de-açúcar, né? Pátio onde está armazenado, pátio de estocagem de bagaço dentro da área industrial. Tratamento, queima na caldeira como biomassa para geração de energia elétrica. Torta de filtro, oriunda da filtração do caldo. Onde está sendo armazenado, pátio da torta de filtro na área agrícola. Aplicação na lavoura de cana como fonte de nutrientes. Cinzas de lavagem de gases das caldeiras, pátio da torta de filtro na área agrícola. Em mistura com onde está sendo tratado, em mistura com torta de filtro, aplicação na lavoura de cana como fonte de nutrientes. Então, vocês viram que eu tenho um raio-x do que está sendo feito, certo? Do que está sendo feito tanto com os produtos, os resíduos gerados das atividades lá dentro, né, que geram uma série de coisas, sucata, óleo, pneu, bateria, resíduo de óleos, lubrificantes, de tudo que está sendo de apoio à geração da atividade e do subproduto gerado pela atividade. Então, boas práticas que estão sendo realizadas, que mostram dentro do programa visando a redução de resíduos. São duas que estão sendo feitas de forma diferenciada, digamos assim. Que a empresa faz o quê? Retiradas as ponteiras das mangueiras para que as ponteiras sejam destinadas para um local para sua reutilização ou destinação final. E as mangueiras, a mesma coisa, né? Por meio de, digamos assim, de um estudo, de uma metodologia que viu-se que se separasse ia ter mais proveito, ia ter mais seletividade e uma boa utilização. E uma aquisição de uma máquina cortadora de filtro de óleo, filtros utilizados nos carros, nos implementos agrícolas, né, tratores e tudo mais, que corta, então, e separa o filtro, os equipamentos que estão dentro do filtro ali, que envolve uma série de coisas, espuma, tanto a capinha metálica. Então, consegue separar o que tem ali dentro, porque, de fato, existe uma demanda para que isso seja reutilizado, reciclado. Então, a empresa comprou um equipamento, investiu para que aquele filtro que antes era descartado por inteiro e não tinha utilidade nenhuma, passou a ter utilidade por ter esse equipamento adquirido pela empresa. Então, mostra dentro do plano que a empresa está comprometida a desenvolver atividades, metodologias, melhorá-las, para que ocorra um menor impacto, por exemplo, com a segregação, separação das funcionalidades ali dos equipamentos que são utilizados dentro dos filtros de óleo, por exemplo. Isso são diferenciais. Então, indicadores ambientais, né? E mostra, então, como eu disse a vocês, os dados, né, dos indicadores. Então, dos subprodutos, diante das quantidades dos resíduos e subprodutos gerados nos processos produtivos durante a presente safra, são designados indicadores ambientais que avaliam a verificação da eficiência, então, do processo, né? Mostra aqui para vocês os indicadores e os volumes. Por exemplo, quantidade de bagaço produzida por quantidade de cana-de-açúcar processada, 0,25 toneladas por tonelada de cana processada. Quantidade de torta de filtro por quantidade de cana-de-açúcar processada, 19
0,11 quilogramas de torta de filtro. Então, vocês estão vendo que tudo isso é contabilizado para que, de fato, isso seja visto a sua melhor forma de alocação e se isso, de fato, está sendo eficiente, esse tratamento. De volta, volume de vinhaça por volume de etanol produzido, 23 litros de vinhaça por litro de etanol. Então, é bastante, né? Quantidade de bagaço consumido por quantidade de energia elétrica gerada, né? O 3,09, ou seja, a quantidade para produzir 1 kWh. Então, será que está condizente com a realidade? Quantidade de cinzas por quantidade de cana-de-açúcar processada. Aí ele traz, não possuímos quantidade de aplicação específica de cinzas em números, devido ao fato de ser utilizado na aplicação junto à torta de filtro. Por quê? Já tem um outro destino que é extremamente importante, que é a adubação, né? Os nutrientes que já foi, através de metodologias, identificado que possui nutrientes importantes para o processo lá de produção, então, da cana, enfim, de crescimento e tudo mais, né? Então, todos esses resíduos são reutilizados, o qual torna o empreendimento ecologicamente sustentável e, assim, aumentando os ganhos ambientais. Outra tabela importante é o resíduo, origem e o volume gerado na safra. Então, eu tenho os rejeitos, resíduos orgânicos, papel, plástico, tudo que vocês viram lá naquela tabela que eu mostrei aqui dos resíduos gerados, ela traz aqui o quê? As quantidades dos resíduos e a origem deles, né? Então, rejeito comum, sanitário, né? Origem. Quantidade gerada, 6 toneladas. Refeitório, né? O resíduo orgânico do refeitório. Faz o quê? A compostagem interna. Não tem essa problemática. O papel, né? Nos setores administrativo, agrícola, manutenção automotiva. 15,96 toneladas. Plástico, advindo também desse setor administrativo. 14 toneladas. Então, tudo é contabilizado e identificado por meio de controle, né? E isso é uma boa coisa a ser apresentada em um programa, é ter controle do que está sendo feito, do que vai ser feito. Então, tudo isso é mostrado e até mesmo aí, como vocês podem ver, os resíduos da construção civil, se é que está sendo feito. Então, aí dentro também vai conter, dentro do programa, em havendo qualquer obra, qualquer vamos dizer assim, qualquer ambiente que esteja sendo reformado ou aumentado de certa forma, vai também ter que ter o seu espacinho aí dentro desse programa a ser indicado. Então, tudo isso leva à conclusão, que é a partir da análise deste relatório, deste programa e acompanhamento dos indicadores previstos aqui, pôde-se concluir que a usina hipotética implantou ao longo da safra todas as medidas necessárias para o satisfatório desenvolvimento deste programa. Então, dentro desse programa, enfim, desse relatório, desse documento que é gerado, né, dentro do programa, ele foi satisfatório, segundo as metas, o objetivo deles traçado, mas aí dentro, como vocês podem ver, foi também indicado passos para essas melhorias. Então, serão feitos tudo aí dentro desse documento para que seja seguido e, de fato, ocorra o que é o objetivo inicial e que traz toda a temática da política nacional e dos programas, projetos, planos, das normas, das normativas, gerar e impactar da menor forma possível, da melhor forma possível, o ambiente, o meio ambiente. Então, esse impacto negativo gerado ao meio ambiente é o que deseja ser minimizado, mitigado, né, distribuído, de certa forma, mitigado, diminuído, para que, de fato, se cumpra isso, tenha esses instrumentos, essas ferramentas que as empresas devam executar.